Interpretar textos é desvendar os mistérios que tem no texto, certo? Descobrir do que o texto está falando, quem são seus personagens, certo? Qual a mensagem que ele quer passar para a gente. E para a gente fazer essa interpretação, a gente precisa da leitura. É o principal passo para a gente interpretar bem um texto, certo? A gente precisa ter o hábito de ler, para ler bem, certo? Porque quem lê aprende muita coisa, certo? A nossa bagagem fica cheia de conhecimento, que é sempre útil para a gente nas nossas historinhas, nas historinhas que a Pro conta para vocês na sala de aula, nas historinhas que a mamãe conta, nos vídeos que vocês veem no YouTube, sempre tem um ensinamento, sempre tem uma descoberta que a gente faz quando a gente lê alguma coisa. E essa descoberta só é possível porque a gente interpreta o texto, presta atenção para ver o que aquele texto quer dizer, certo? E aí, às vezes, a gente lê o texto uma vez e não descobre o que é que aquele texto quer dizer. Fica uma confusão na nossa cabeça, não é, segundo ano? E aí, sabe o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma releitura. Como assim, Pro? Lê novamente. Lê uma vez, não entendeu? Lê duas vezes. Lê duas vezes, não entendeu? Lê três vezes. Nem sempre quando a gente lê a primeira vez é suficiente para a gente entender o que tem ali. Então a gente faz a leitura mais uma vez. Aí a gente faz com cuidado, com atenção, para não deixar nenhuma informaçãozinha que tem ali no texto escapar. Porque às vezes aquela informaçãozinha que a gente lê com falta de atenção ou com pressa é importante para a gente compreender o texto todo, entenderam? Então, ó, para a gente entender o que tem no texto, fazer a interpretação, a gente precisa ler com calma e ler mais de uma vez. Sabe qual é a outra coisa muito importante na interpretação do texto? Por exemplo, eu estou lendo um texto e lá naquele textinho tem uma palavra que eu não conheço. Então eu preciso saber o significado dessa palavra. Sabe por quê? Porque se eu não conheço o significado, se eu não sei o que aquela palavra significa, eu não vou poder compreender o texto. Então o que eu faço? Eu peço ajuda da Pro, eu peço ajuda da mamãe, se eu estiver com a mamãe, eu peço ajuda do papai. Quem estiver comigo na hora da leitura, eu vou pedir ajuda para descobrir o que é que aquela palavra significa para eu poder compreender o texto, tá certo? Então, agora nós vamos dar uma revisadinha naqueles textos que tem lá no livro de português, que eu vou colocar as páginas lá no Clasap, para a gente ler mais uma vez aqueles textos que já foram lidos, já foram respondidos, para a gente fazer uma revisão, certo? Uma revisão sobre a interpretação. A gente vai ler mais uma vez, com calma, certo? Se não entender, ler novamente, viu? E interpretar. Depois que vocês lerem, vocês vão dizer para a mamãe ou para o papai, ou para quem estiver em casa com vocês, sobre o que aquele textinho estava falando, tá bom? São textos que já foram lidos, porque a gente já está revisando esse assunto, tá certo?